Eu vou começar com a Amanda Klein. Seja bem-vinda, ótima semana. Amanda, como é que você avalia essa motociata em plena pandemia do coronavírus? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Boa tarde, ouvintes e telespectadores. A motociata, ela virou uma guerra de narrativas e um conflito de números, mas ela serve muito bem ao objetivo bolsonarista, que é gerar um impacto visual que mostra apoio ao presidente. Nesse sentido, satisfez aí o objetivo. E aí você tem duas peculiaridades que ajudam nesse resultado. Primeiro, de ter um evento que é conclamado, que é convocado para uma cidade especificamente, antes foi o Rio de Janeiro, né? Em Brasília havia sido com um grupo de agricultores, de apoiadores, e dessa vez foi em São Paulo. Então, você parece que é um evento espontâneo, mas não é, um evento convocado, com semanas de antecedência pelas redes sociais, inclusive com publicação de vídeos por parte do próprio presidente, a distribuição de prêmios, de marmitas, aliás, muito parecido com alguns eventos de centrais sindicais que o bolsonarismo tanto criticou. E o segundo fato é o fato de ser uma motociata e não qualquer outra coisa. Veja, as motocicletas, elas rendem essas boas imagens, né? Elas produzem filas, elas produzem barulho, em termos de imagem, em termos de redes sociais, isso cumpre muito bem a esse resultado, a esse objetivo. Então, durante um tempo, elas até ficaram dispersas, mas quando chegaram a Bandeirantes, aqui em São Paulo, elas formaram uma fila muito grande e com grande impacto. E aí você vira uma guerra de narrativas, por quê? Porque a Secretaria de Segurança Pública divulgou um número, falou que eram 12 mil motos. Aí, bem menor do que os bolsonaristas estimavam, né? 100 mil motos, depois 400 mil motocicletas. E aí o bolsonarismo veio com um número totalmente absurdo, né? Que não sei de onde eles tiraram, começou a rolar essa versão nas redes sociais, que inclusive teria entrado para o livro dos recordes, o Guinness Book, veja só, com 1.325.000 motos. Aí deu aquela sensação de que era muito maior do que a esquerda havia estimado. Com certeza não foi mais de 1 milhão de motos, aí fizeram várias contas, né? Você teria 3 mil quilômetros de motos alinhadas e perfiladas se houvesse esse número imenso. O próprio Estadão, o jornal, fez um levantamento e diz que na cidade de São Paulo são 1.260.276 motos. E aí você tem o que vira aquele confronto de narrativas, efetivamente, porque um grupo se apoia nos números oficiais da Secretaria de Segurança Pública, que eventualmente pode até ter sido subestimado, e outro grupo se apoia nessa narrativa falsa, nesse número inflado e superestimado, e aí a guerra se dá nesse campo. A gente sabe que o Bolsonaro está acuado pela CPI da Covid, por uma vacinação lenta e por uma queda de popularidade muito expressiva. Eu quero lembrar aqui, a gente não chegou a tocar nesse assunto, mas na sexta-feira foram divulgadas 2 pesquisas de popularidade por instituições financeiras que fazem esses levantamentos quinzenalmente ou mensalmente, uma da XP e PESP e outra da Exame Ideia Big Data. E as duas mostram o Bolsonaro com 50% de ruim e péssimo na aprovação do governo ou na desaprovação do governo. E se encontra num patamar mais baixo de todo o seu governo e mantém isso há muitas semanas. Então, isso sim mostra uma queda de popularidade do presidente Bolsonaro. Por outro lado, os setores anti-bolsonaristas até conseguiram levar bastante gente às ruas, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro. A gente viu com aquelas manifestações, né, do 29M, do dia 29 de maio, agora prometem outras manifestações. Mas, normalmente, a esquerda ainda não tem conseguido se organizar e, principalmente, coordenar esse movimento no campo popular nas ruas. Por enquanto, a esquerda perde do bolsonarismo em 2 campos, nas redes sociais e nas ruas. Só que, por outro lado, eles têm que ir às ruas para mostrar a fragilidade dessa narrativa do bolsonarismo, que insiste que eles têm o monopólio das ruas. Então, a esquerda precisa mostrar de alguma forma que isso não é verdade. E aí, só para fechar rapidamente, apontar para o discurso já no encerramento dessa motociata, Marcelo, e aí sim a gente vê que tem pouca gente já na dispersão na região do Ibirapuera, tem uma pequena aglomeração, não é muita gente não. E o presidente Bolsonaro volta a falar toda aquela ladainha, aquelas mentiras, né, de supernotificação das mortes, chamam o governador João Dória de ditador, mas o mais grave é que ele faz um aceno aos policiais militares que inclusive fizeram a segurança desse evento,
e ele fala aqui que tem certeza no cumprimento na lei e na ordem, pelo cumprimento dos dispositivos constitucionais, nós estaremos juntos, e aí ele fala para os PMs, aconteça o que acontecer. Isso sim, hoje é o principal risco à democracia, tendo em vista as eleições do ano que vem. Essa politização das Forças Armadas e das Forças de Segurança, ou seja, depois do meu Exército, a gente tem essa versão ampliada para a minha polícia. Isso é muito grave.